Vamos iniciar a nossa programação da tarde desta primeira conferência internacional UNEM-Datagro sobre etanol de milho. Esse terceiro painel do dia, que começa agora, tem como foco o tema sustentabilidade. Nesse painel, além do nosso moderador e também dos painelistas, ao final do painel, ele conversará aqui, assim como nos painéis anteriores, com os nossos participantes, tá ok? Para guiar as conversas, aí é o pessoal que está do lado de fora do saguão, a gente vai retomar agora a programação. Quem estiver nos ouvindo, por gentileza, já se dirija aqui para a plenária. Para guiar as conversas deste painel sobre sustentabilidade, eu convido aqui ao palco o vice-presidente executivo de sustentabilidade e novos negócios da FS Fueling Sustainability, Daniel Lopes. Também convido para subirem ao palco a palestrante Maria Auxiliadora Nobre, coordenadora de gestão da RenovaBio da ANP. Marcela Anselmi, gerente de meio ambiente e transição energética da ANAC. Participa conosco também o Dr. Gonçalo Pereira, professor titular da Unicamp. E para completar o time aqui no palco, Rodrigo Lima, diretor-geral da Agroícone. Muito obrigado aos nossos painelistas presentes. Também convido a se conectar conosco para participar do painel virtualmente, Marília Folegatti, pesquisadora da Embrapa. Só aguardar a Marília aparecer na tela. Enquanto isso, o pessoal que está no saguão pode retomar aqui aos seus lugares na plenária. A gente aguarda a conexão aqui com a Marília, para que a gente possa dar sequência, início, né, no nosso terceiro painel, dando sequência à nossa programação. Agora sim. Marília, boa tarde, Marília, está conosco? Bom dia, boa tarde. Vocês me ouvem? Maravilha, sim. Perfeito. Vou passar a palavra, então, para o nosso moderador. Daniel, fique à vontade. Bom, boa tarde todo mundo. Bastante honrado de estar moderando esse painel aqui com esse super time. A gente decidiu fazer algo talvez um pouquinho diferente de alguns outros painéis. Vamos fazer um pouco de bate-bola, perguntas e respostas. A ideia é abordar, não exaustivamente, né, mas com alguma profundidade, vários tópicos. E depois podemos trocar figurinha aí offline, aí, quem quiser. Então, a ideia é pautar aqui um pouco. A gente dividiu em duas rodadas de pergunta. A primeira rodada de pergunta, a gente vai falar um pouco sobre o passado, né? O que a gente fez até agora na evolução do etanol de milho que se refere à sustentabilidade. E na segunda rodada de pergunta, vamos olhar um pouco para frente, né? De quais os desafios que ainda estão por vir para a gente continuar desenvolvendo e abrindo novos mercados. Então, bom, sem maiores delongas aqui para começar, queria começar aí, Rodrigo, pegando aqui um pouco da sua perspectiva, Agroícone. E a primeira pergunta aqui é como você vê que a agenda de transição energética e os resultados da última COP influenciaram na indústria de biocombustíveis brasileiros, particularmente o etanol de milho? Obrigado. Obrigado, Daniel. Está me vendo? Um pouquinho baixo. Oi. Obrigado. Era só para ver se estava todo mundo acordado aí, ninguém pode dormir. Bom, primeiro, obrigado, Daniel. Eu queria agradecer a Uni e a Datagro pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Agroícone.
COP28, né? O que tem na COP28 que se relaciona aqui com o etanol de milho e biocombustível de uma forma mais ampla? Acho que a primeira forma de ler o que aconteceu lá, né, era uma COP em Dubai, produção de petróleo, toda a preocupação que eles iam fugir de energia, ia ser só food systems e florestas e os outros temas, e não foi exatamente o que aconteceu lá. Então, não teve lá o phase-out de petróleo em 2030, 2035, como muita gente queria, e saiu lá o se afastar dos combustíveis fósseis, e para produzir combustíveis fósseis tem que reduzir emissões. Bom, então, se é para se afastar de fósseis, tem que reduzir emissões para produzir fósseis, e aí tem que ler os outros resultados junto, que é o que eu quero fazer vocês pensarem junto comigo. Então, se é para se afastar de fósseis e ter que reduzir emissões quando for produzir fósseis, e aí tem que triplicar energias renováveis no mundo, triplicar renováveis no mundo, aproximadamente 14% global de renováveis, global, né? Então, até 2030. Então, tem uma grande rodovia aí para navegar. E aí, que tipo de renováveis? Bom, os países vão usar as renováveis que eles quiserem, vão incentivar o que eles quiserem. Inclusive, foi incluído lá toda a parte de biocombustíveis, de fotovoltaica, de solar, de fotovoltaico solar é bom, né? Fotovoltaico e eólica, porque é uma cesta de energias renováveis, ou seja, para construir políticas de neutralidade, metas de neutralidade, agora os países vão ter que trazer sua nova contribuição nacionalmente determinada até o começo do ano que vem, para a COP no Brasil, como os países vão considerar essa cesta de energias renováveis que eles têm na mão, ou podem ter na mão, ou querem comprar porque não conseguem produzir. E aí, Daniel, eu acho que, assim, por isso que eu acho que a decisão da COP é importante, e aí foi criado um fundo, porque tem que ter dinheiro, tudo tem que ter financiamento. Os Emirados Árabes colocaram um fundo de 30 bilhões de dólares para incentivar a transição energética e incentivar do ponto de vista de empréstimos, financiamentos mais atraentes para fomentar. Então, assim, o resultado, a meu ver, da COP28 para biocombustíveis, para a transição energética de uma forma mais ampla, foi muito bom. Agora, como se constrói isso? E aí, a gente tem que olhar para dentro dessa revisão da NDC brasileira, que está em curso, porque o Brasil quer levar a sua nova meta, pensando em 2035, no final desse ano, na COP29, no Azerbaijão, qual é o papel que biocombustíveis, que etanol de milho, que etanol de cana, que usualmente é o etanol de cana, né? Hoje a gente está aqui no etanol de milho, muito bom, porque é incrível ver tudo que está acontecendo no Brasil nos últimos 6 anos, vamos falar de, né, de tudo que virou etanol de milho. E aí tem biogás, tem biometano, o deputado Arnaldo Jardim estava aqui falando sobre o combustível do futuro. Ou seja, como que a agropecuária que gera energias renováveis contribui para a descarbonização do país. Então, a meu ver, essa discussão da nova meta brasileira, que vai permitir o Brasil cada vez mais descarbonizar, mirando o 2050 lá, de ser neutro em carbono, vai exigir cada vez mais, e aí vem o papel das políticas públicas para nortear, para balizar os investimentos e a atuação das empresas, de vocês, para ajudar a descarbonizar e ter um combustível renovável, e ter emprego e ter renda, que é o que a gente estava conversando aqui, né, Gonçalo? Então, eu considero que o que saiu da COP28 é muito importante, mas não adianta ele por si só, aquele resultado não gera movimento, não gera ação. Aí vem como que nós, no Brasil, internalizamos isso e puxamos, estimulamos investimentos nesses setores para que essa descarbonização exista. E aí a gente está falando de Sustainable Aviation Fuel, de marítimo e todo um universo aí de usos, nesse caso aqui do etanol de milho, que é uma das opções dentro dessa cesta mais ampla que os países podem ter na mão. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E sem dúvida, sem fomento, o setor privado não vai ter incentivo, né? E sem incentivo não tem investimento. Professor Gonçalo, na sua opinião,
O etanol de milho ajudou a complementar a nossa matriz energética brasileira? Sim, não? Estamos no nosso full potential? Daniel, sem dúvida. Eu tinha umas 5 minutinhos aí de apresentação. Será que dá para o pessoal... Daí? Opa, rapidamente. Pessoal, para responder a sua pergunta, 5 minutinhos aqui para... Não, deixa chover, é bom, essa mudança climática Pessoal, primeira coisa é o seguinte, tudo é energia sem exceção. O que você não entendeu que é energia, você não pensou direito, tudo é energia. O cenário global da energia é esse aqui, não é outro. A energia está com a gente. A partir da latitude 35, norte-sul, não tem energia. Se o planeta não rodasse, os caras gelavam. A energia está com a gente. Vejam o seguinte, aqui estão os trópicos, mas olha que coisa curiosa. A energia é energia social também, hein? Não existe um único país tomador de decisão que fique nos trópicos. Todas as tomadas de decisão do planeta são feitas por gente que não tem energia. Isso é impressionante. Então, pessoal, o que acontece? Por que isso é assim? Por causa daquilo ali, ó. Porque a energia se transporta, né? O que é agricultura? Adensamento de energia. O que aconteceu em 1500 e tal? Descobriram, como se alguém tivesse perdido, o Brasil. E aí toma-lhe energia e de um lado para o outro. Bom, isso aqui, pessoal, a partir da Revolução Industrial, o que aconteceu com o consumo de energia? Tudo isso aqui é fóssil. A conclusão é a seguinte, nós somos fósseis. Ninguém fale mal de petróleo, você está falando mal de si mesmo. Nós somos petróleo. Se não fosse petróleo, ele não estava aqui. Só que existe uma economia, né, baseada em petróleo, que ela é linear e é negativa. Como é que funciona? Primeiro, petróleo é biomassa ancestral, né? Biomassa, morreu, virou petróleo, a gente usou o petróleo, virou CO2. Se você tiver tempo para esperar, isso volta. Um pouco. Se tiver tempo para esperar, não tem problema nenhum. Isso volta. E, enquanto isso, a gente, né, vai incendiar. Aqui é economia circular. Qual é a base da economia circular? E aí, já, Daniel, te respondendo, está aí o milho, né? Fotossíntese, milho, aí que beleza você tem. Você tem o CO2, que vira biomassa, que vira CO2 se você utilizar, mas agora é um outro CO2. CO2 biogênico, eu vou falar dele. Pessoal, aí vem esse papo de food versus fio, que nada mais é do que manter o seu próprio poder. O babaca que acredite nisso, que acredite. Eu não. Esse papo é papo para boi dormir, entendeu? Esses caras destruíram a floresta. Ah, mas isso aí foi antigamente. Antigamente, guerra da Ucrânia, voltaram a destruir floresta. Meu amigo, isso não come ninguém. Isso aqui é papo para boi dormir. Agora aqui, uma economia linear positiva. O que é essa economia linear positiva? Fotossíntese, você pode fazer CCS, que na minha opinião... Bom, eu não vou dar minha opinião agora, mas você tem um biochar, isso sim é extraordinário, né? O biochar é uma espécie de minha casa, minha vida para micro-organismo. Ele vale $300 a tonelada, entendeu? Esses caras aqui mostram que você botando os fungos certos, os micro-organismos certos, você aumenta em 40% a produtividade. E aí, meu amigo, aí sim a gente tem uma garantia estendida para o mundo que nós temos hoje. Então, pessoal, a Bahia, não sei se vocês já viram que o meu sotaque, eu sou baiano, a Bahia é energia negativa. Ou seja, a gente exporta mais energia do que consome, energia elétrica. É tanta energia que o Sandoval Feitosa da ANEEL disse, meu Deus do céu, a gente vai ter uma sobreoferta gigantesca. Não deu um ano, a gente teve um apagão provocado por excesso de energia. O que a gente tem que fazer com essa energia? Essa energia se enfia na água, vira hidrogênio. Isso aqui é uma fermentação. A fermentação são dois produtos. São dois produtos. É o etanol e é o CO2. CO2 limpo, 100%. Sabe quanto custa uma tonelada de CO2 concentrado? $500. A gente hoje joga fora. E o que você faz com esse CO2? É simples. Fotossíntese tecnológica. Ou seja, você pega o hidrogênio da água, aquele branquinho ali, tá vendo? Aquele branquinho ali está se batendo com CO, aquilo é monóxido de carbono, ou CO2. Pessoal, os novos catalisadores, olha o que esses caras fazem. Eles fazem qualquer molécula a partir disso aí. Você produz etanol de milho, você produz CO2 puro. Esse CO2 puro, com excedente de energia que a gente tem de hidrogênio, tá vendo aquela moléculazinha ali sendo formada? Tá vendo ali? Tá vendo ali? Rodrigo, o que a gente estava falando dos chineses? Esses caras produzindo glicose a partir disso aí. E outra coisa, o e-fuel é limpo. Pessoal, só a demanda de e-fuel para a aviação é inacreditável. E a gente está perdendo esse mercado, ou não está usando ainda.
E navegar. Para navegação, então, é uma piada. É mais do que SAF. Esses caras estão buscando só agora 500 mil toneladas para os navios que já estão sendo produzidos. E agora tem um motor flex. Esse motor é maior que essa sala. 90% de etanol ele aguenta. Regulação, análise de ciclo de vida, eu estou vendo aqui os especialistas nisso aí. O RenovaBio é a coisa mais incrível, que é a maior legislação que o mundo já fez, né? E a gente precisa de insistir nela e melhorá-la. E aí a coisa do book and claim, ou seja, você produz um lugar, produz o crédito, vende o crédito e a coisa física é uma outra história. Pessoal, o milho tem imensas oportunidades. A FS está fazendo um trabalho simplesmente sensacional, né? Conseguiu aí a questão, né, baixo carbono. Entretanto, e aí, Mauro, isso é para você, bicho. O BNDES tem que ser mais agressivo. Você sabe para onde é que esse etanol vai? De baixíssimo carbono, carbono negativo? Vai para os Estados Unidos, porque lá, com o IRA, Grand Challenge, é lá que o pessoal vai aproveitar. Sem o etanol brasileiro, esse negócio não fica de pé. E por que diabos a gente não faz a usina aqui, a produção do SAF aqui? Não é isso, Plínio? É isso que a gente tem que fazer. Então, pessoal, para finalizar, a gente tem que, não é descarbonizar, é desfossilizar. E a gente tem várias matérias-primas para desfossilizar, mas não adianta nada se a gente não fizer refinaria, não fizer isso aí, e só assim a gente vai gerar emprego. Eu passei um pouquinho do tempo, mas, pô, choveu aqui onde eu estava. Não, valeu, Gonçalo. Foi muito ilustrativo, muito bacana. Super concordo aí com o futuro aí dos ZFUs, Power to Liquid, e acho que o seu comentário final volta muito no que o Rodrigo falou antes, né? Que sem incentivo, sem fomento, sem incentivo não tem investimento do setor privado, né? Bom, estamos vendo aí um pouquinho dos efeitos aí de crise climática aí, né? Chuva é bom, está na hora certa aí, vai ajudar o milho, mas vamos lá, vamos passar aqui para a ANP, que foi bastante comentado aqui, Maria Auxiliadora. Não está caindo chuva aqui não, né? Só no outro fuso horário lá. Comentar um pouco, Maria Auxiliadora, do RenovaBio, né? Que é um programa, puxa, eu tenho muito orgulho do programa, né? Desde 2019. Quais os benefícios para a sociedade que você acha que o RenovaBio trouxe, né? E para o mercado de combustíveis brasileiro? Obrigada, Daniel. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, da UNEM e da Agro para participar aqui da conferência, né, e falar para vocês que é uma honra falar de Política Nacional de Biocombustível, né, falar do RenovaBio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho aí do histórico, né, do RenovaBio, que foi instituído aí pela Lei 13.576 de 2017. A gente já tem 5 anos, né, de operação do programa. É um programa reconhecido internacionalmente, né? A prova disso foi que na nossa última audiência pública da ANP, em relação à revisão da 758, estavam presentes produtores, né, de biocombustíveis americanos, o USDA, o US Grains. Então, realmente é uma política que já está sendo muito reconhecida, né? E ela tem o seu valor. O que ela tem contribuído, né, Daniel? Principalmente com a redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa, né? Sempre alinhada às metas que o Brasil assumiu lá no Acordo de Paris. E tem números bastante expressivos que representam o sucesso desse programa. Por exemplo, desde o início do programa, já foram emitidos mais de 124 milhões de CBIOS, né, os créditos de descarbonização, que são emitidos aí pelos produtores de biocombustíveis. E o que isso equivale? Né? Isso equivale que mais de 124 milhões de toneladas de CO2 foram evitadas na atmosfera. Né? Então, esses números aí representam o sucesso do nosso programa. E outras contribuições aí importantes que a gente trouxe, que já foi bastante falado aí no painel de abertura, né? O Guilherme falou bastante, o crescimento aí da produção dos biocombustíveis, né? Não só do etanol de milho, mas de todos eles. Os números do etanol de milho são bastante expressivos, eu trouxe até alguns slides aí para a gente estar comentando. O Guilherme comentou que a produção dessa safra chegou a 6,3 bilhões, né? Foi um número bastante interessante, né, para demonstrar esse crescimento. E se a gente considerar os 5 anos de programa, a gente já chegou aí
há um crescimento de 800% dessa produção de etanol de milho, né? Que mostra que o programa tem sido bastante eficiente. E a ANP, que acompanha aí o pessoal, principalmente do setor de etanol de milho, tem visto que eles têm enfrentado diversos desafios, né, com relação a rastrear os grãos, mas eles têm se dedicado, né? Eles têm buscado os dados primários para melhorar a eficiência, têm feito bastante renovação do processo de certificação, e eu trouxe alguns números aí para a gente ver isso. Não sei se vocês conseguem passar aí para mim. Pode passar mais um? Então, aí eu trouxe esse slide que fala da participação por rota aí na emissão total de CBIOS, né? A gente pode estar vendo aí que, principalmente aí a rota de etanol de milho, em 2021, tinha 0,88% da emissão total de CBIOS, né? E o que a gente vê aí no dia 18 de março, né? Que foi quando eu atualizei esse slide. Essa participação do etanol de milho já está em 3,82%, né? O que representa isso? Um crescimento aí de mais de 400% também. E o que eu ia comentar? Que só não é maior, né, essa participação, porque ainda faltam algumas unidades produtoras de biocombustíveis se certificar no âmbito do RenovaBio, né? A gente vai ver os números, se vocês puderem passar aí para mim rapidamente. Perdão. Então, a gente tem aí o cenário atual das certificações, né? Das 421 usinas autorizadas pela ANP hoje, 323 já estão certificadas no âmbito do RenovaBio, né? Isso já representa quase 77%, lembrando que é um programa voluntário, então, assim, o agente regulado, ele não é obrigado a certificar no RenovaBio, tá? Então, por isso que é um número bastante expressivo. E o que eu comentei do crescimento aí da participação do setor de etanol de milho, é porque se a gente pegar as usinas certificadas, né, nessa rota de etanol de milho, a gente tem 6 unidades. E pelo painel dinâmico lá da ANP, que a gente consegue ver quem está autorizado, a gente percebe que são cerca de 14 usinas de etanol de milho. Então, a gente gostaria que todos estivessem participando, né, para que a gente pudesse aumentar essa oferta de CBIOS. E falando um pouquinho desse painel dinâmico também, de autorizações, a gente vê aí os números dos processos, né, as solicitações que já estão em andamento na ANP. Então, a gente vê que instalações e ampliação de etanol, a gente já tem 46. Eu não consegui trazer para vocês quais eram de etanol de milho, mas em construção a gente tem 21, e dessas 21 unidades que estão em construção, 12 são de etanol de milho, né, exclusivamente. E eu peguei os cronogramas para ver, né, que isso está público, gente, no painel dinâmico, qualquer um de vocês pode acessar, vai estar todos os processos lá em andamento na ANP, todas as informações, e aí a gente vê que pelos cronogramas, essas usinas já começam a operar até o primeiro semestre de 2025. Então, a gente espera que não só a produção, né, mas a emissão de CBIOS também aumente aí no âmbito do RenovaBio. Agradeço aí vocês. Obrigado, Maria Osciladora. Acho que talvez emendando aqui, que é bem pertinente com a discussão, passar para a Marília aí da Embrapa, quão diferente é a pegada, né, o NEA, né, do etanol de milho brasileiro, né, de segunda safra, para o de primeira safra. Qual o benefício que você vê, né, para a descarbonização, para a gente incentivar o investimento nisso, da gente fazer essa regionalização dentro do RenovaBio? Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta e também agradeço pelo convite. Maravilhoso evento. Como são todos da Datagro, serão todos da Datagro e UNEM. Essa é uma preocupação, eu procurei trazer para a gente conversar hoje, uma questão que nos é trazida pelo setor produtivo com frequência, né? Nos últimos 2 anos, nós trabalhamos na atualização dos perfis típicos de produção das biomassas energéticas no RenovaBio. As 3 principais são cana, soja e milho. E a intenção dessa atualização foi tentar melhor representar o que acontece no campo. Uma das questões que surgia com frequência era, né, especialmente nos estados do Centro-Oeste, se consome um volume para a produção de etanol, mas a produção também do estado tem esse perfil, muito maior de milho de segunda safra do que o milho de primeira safra, e eles têm perfis de produção diferenciados.
Então, o que é essa diferença e como é que isso se reflete no RenovaBio na maneira como estava estruturada a calculadora? Então, eu trouxe aqui um exemplo nesse gráfico, não sei se vocês, parece que vocês não estão vendo, né, a minha apresentação. Bom, daqui eu enxergo o palco e não estou vendo passar o meu slide, estou vendo aí no primeiro slide. Mas comentando, né, eu trouxe um exemplo, depois eu posso compartilhar um material com vocês, da intensidade de carbono do milho de primeira safra e de segunda safra. No meu exemplo aqui, eu trago para o caso do estado do Goiás. Então, naquela situação, a gente tem uma diferença de 43 quilos de CO2 equivalente por tonelada de milho, não por megajoule, né, não por litro de biocombustível, mas por tonelada de milho. Então, isso, de fato, existe uma diferença, ela pode ser relevante, mas em alguns estados, como a gente tem a produção de segunda safra preponderante, né, predominante, já na primeira solução da RenovaCalc não se trazia um grande efeito dessa diferença entre primeira e segunda safra. Agora, né, com esse nosso trabalho recente de partir de um perfil típico de produção nacional, que era o que nós tínhamos, né, temos ainda, né, mas que vai mudar muito brevemente no RenovaBio, nós tínhamos um perfil de produção de milho nacional que era um agregado das produções estaduais e já considerando, então, essa proporção de primeira e segunda safra dos diferentes estados. Então, no gráfico que vocês não conseguem ver, mas vão acreditar em mim, nós conseguimos desenhar nesse nosso trabalho, né, todas as produções, todos os estados produtores de milho acima de 1% de produção, eles estão representados nessa nova solução da calculadora. E, agora, sim, representados em função do seu perfil específico estadual. Então, o caso do Mato Grosso, por exemplo, ele hoje é representado por 1% de milho primeira safra e 99% de milho de segunda safra. Então, essa composição e as diferenças de perfil entre primeira e segunda safra, né, que primeira safra consome, né, uma quantidade maior de insumos e se reflete na intensidade de carbono, isso vai estar ajustado por estado, né? Isso é bastante importante, porque a gente sabe, né, que 60% ou mais da composição da intensidade de carbono do biocombustível, no caso do etanol de milho, é causada na fase agrícola. Então, conforme eu consigo melhorar o desempenho dessa fase, eu consigo melhorar a minha intensidade de carbono e o meu acesso, então, às notas, a uma melhor nota de eficiência energética ambiental e, por consequência, um volume maior de CBIOS. Obrigado, Marília. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, não entrou o slide. Baixamos aqui também para o andar para ficar mais pertinho do público aqui. Então vamos para a próxima pergunta. Passando para a ANAC aqui, para a Marcela. Queria que você comentasse um pouquinho, Marcela, dos principais compromissos aí de aviação, né, do setor da aviação com a descarbonização, e qual que é o papel, né, do SAF, né, do bioquerosene de aviação, e que oportunidades o Brasil vai ter para ser protagonista também no SAF, como já é no mercado rodoviário, nos biocombustíveis, nesse mercado. Obrigada, Daniel. Vocês me escutam? Está um pouquinho baixo, mas acho que já vão aumentar. Pode seguir. Boa tarde a todos e todas. O painel está bastante animado, então eu queria primeiro agradecer em nome da ANAC o convite para participar desse evento, agradecer a Datagro e a UNEM. Acho muito importante, vocês devem estar se perguntando o que a Agência Nacional de Aviação Civil está fazendo num evento sobre etanol de milho, né? E eu digo que é fundamental a participação do nosso setor nesses eventos para poder fazer... Ficar de pé para o pessoal todo me... Eu já sou pequena, né? Então... Bom, por que a gente está aqui? Né? Por que a agência hoje tem uma atuação forte na questão da transição energética e tem participado ativamente junto aos produtores para incentivo de SAF?
justamente para responder a tua pergunta, Daniel. A gente tem compromissos hoje como setor, que são bastante ambiciosos. A aviação saiu à frente e já estabeleceu esses compromissos no âmbito da Organização de Aviação Civil Internacional, já em 2010, se comprometendo com a neutralidade de carbono, e esse é o meu primeiro gráfico para mostrar o que a gente tem de projeção de crescimento de emissões e o que é possível atingir com medidas internas. E é pouco que a gente consegue, é um setor difícil de descarbonizar. E aí o SAF, ele é a resposta do setor para conseguir atingir esses objetivos. Então, a neutralidade de carbono a partir de 2020 já está em vigor. E no âmbito da UASC, foi estabelecido o compromisso que vai ser conhecido aqui no Brasil em breve, o CORSIA, já em fase de implementação pela ANAC, e que exigirá das empresas aéreas brasileiras que operam internacionalmente a compensação do crescimento de suas emissões. Essa compensação ela pode ser pela compra de crédito, o que, na verdade, é a transferência de recursos do setor para outros setores, ou de maneira interna, fazendo a sua transição energética pelo uso de SAF. SAF é a maneira imediata que o setor tem, que consegue responder para descarbonizar, porque é uma tecnologia que não exige alteração da aeronave, dos motores. Ela já pode ser usada de maneira imediata pelas empresas aéreas, sem qualquer necessidade de recertificação das tecnologias de aeronaves por parte da ANAC, por exemplo. Então, aqui a gente percebe que esse espaço verde ele pode ser ocupado pela compra de crédito ou pelo SAF. Mas tem uma projeção ainda maior, porque a aviação, agora em 2022, aumentou a ambição e estabeleceu descarbonização total até 2050, o famoso Net Zero 2050. A gente ainda tem algumas fases de implementação, são um objetivo aspiracional, mas já posiciona o setor na vanguarda e já estabelece a demanda que será necessária para atingir a descarbonização. Aqui são 3 cenários possíveis. O primeiro é o menos ambicioso em termos de produção de SAF, de uso de SAF para descarbonização. Aqui é mais ou menos uma estimativa do business as usual. Se a gente não aumentar os nossos investimentos internacionalmente para aumentar a capacidade produtiva, é esperado que essa seja a contribuição de SAF para a descarbonização do setor. Agora, se a gente for para esses cenários 2 e 3 mais ambiciosos, que ainda assim não chegam ao objetivo de Net Zero em 2050, a gente precisa de um investimento gigantesco, um aumento da capacidade produtiva e investimentos em novas tecnologias. Eu trouxe esses gráficos para apresentar, e esse acho que é o trabalho da agência hoje, de mostrar essa demanda, porque ainda existe algumas dúvidas e incertezas do setor produtivo sobre devo começar a produzir e investir em SAF? A nossa resposta como ANAC é sim, porque não há competição de SAF. O que hoje entrar no mercado vai ser sim consumido, não só pelas empresas brasileiras, porque a gente tem aqui, eu não vou me estender no PL Combustíveis do Futuro, acho que todo mundo já conhece. Eu fiz questão de trazer o lado internacional, porque essa demanda existe para fora também. As empresas estrangeiras que operam no Brasil podem usar nos seus tanques o SAF produzido no país, que vai estar lá em Guarulhos, no Galeão, disponível para elas. E assim cumprir os seus mandatos nacionais, que também têm sido estabelecidos pela Europa, pelos Estados Unidos e agora pelo Brasil também. Indo um pouco nos desafios que a gente tem como setor e nessa integração que precisa entre a cadeia de produção, distribuição e consumo para o SAF, eu trago aqui que a oferta mundial ainda é insuficiente desse produto. Então, apesar de todos esses objetivos que foram estabelecidos multilateralmente, esse andamento que a gente tem em alguns países já estabelecendo seus marcos regulatórios, a gente tem 0,3% da demanda de combustíveis do setor internacionalmente sendo oferecida pelo SAF. E aqui a gente precisa ter em mente que o preço ainda não é competitivo. Claro que para países nos Estados Unidos, Europa, isso não é um problema, porque eles estão estabelecendo políticas de subsídio direto, diminuindo isso na bomba para o consumidor final. Mas para países como o Brasil, isso é um problema. Hoje a gente tem SAF que custa de 2 a 5 vezes, a depender da rota tecnológica, num país que a gente ainda tem desafios, e também parte da agência, aumentar o acesso da população ao transporte aéreo, que ainda é restrito. A gente tem 0,5% da população, 0,5 passageiro por
habitante. E isso não significa uma inclusão alta, porque são poucas pessoas que voam no nosso país. E a gente precisa mudar essa realidade. Além disso, ainda é muito concentrado esse SAF. A gente fala que o Brasil tem potencial por toda a sua tradição, know-how e tecnologia de produção de biocombustíveis, mas a gente ainda não é um produtor. A gente não está nesse hub internacional de oferecimento de SAF. Ainda é concentrado em poucas regiões e a gente precisa mudar essa realidade e o Brasil precisa se inserir nessa cadeia global. Além disso, a gente vê barreiras técnicas, né, na verdade, barreiras comerciais revestidas de barreiras técnicas, algumas regiões colocando restrições ou penalizando algumas matérias-primas e rotas tecnológicas, privilegiando algumas soluções como sendo as únicas aceitáveis, e o nosso posicionamento é que, se a gente começar a ir por esse caminho, não vai ter SAF de jeito nenhum. Nesse momento, a gente precisa de tudo o que puder ser certificado como sustentável, independente de qual é a matéria-prima ou qual é a rota tecnológica escolhida. A gente tem falado, e acho que tem um papel relevante dos e-fuels, o setor também está se posicionando para a utilização desse tipo de combustível, mas há um papel fundamental do SAF, seja de etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, qual for. Vai ter espaço para toda essa produção, porque o consumo é alto. E, por fim, a gente também tem essas metodologias, que depois a gente pode até conversar melhor sobre isso, mas de como que a análise de ciclo de vida tem sido estabelecida nesses fóruns multilaterais. A OASI, a Organização de Aviação Civil Internacional, ela tem estabelecido essas metodologias. Por mais que a gente tenha uma diferença dos mercados, alguns marcos regulatórios com tecnologias diferentes, para o setor de aviação é necessária a harmonização. As empresas aéreas, elas operam em rede, e é muito difícil uma empresa ter que saber qual é a intensidade de carbono de um combustível produzido no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem que ter uma harmonização dessas metodologias, só que hoje o que a gente vê é que essas metodologias internacionalmente reconhecidas penalizam matérias-primas em que o Brasil tem uma vantagem comparativa. E aí, só para terminar minha fala, falar um pouco das oportunidades, né? Se tem um país hoje que tem a capacidade de ser líder no oferecimento de SAF, é o Brasil. Por isso que a gente tem atuado significativamente, né, tentando fazer esses elos de tudo, dos investidores, né, financiadores, porque a gente pode, sim, ocupar espaços hoje no mundo. E aí eu trago aqui não só o potencial, porque a gente tem matérias-primas, a gente domina as tecnologias de conversão, mas também porque a gente está na vanguarda do marco regulatório, né? O PL, que está em fase final de aprovação, eu escuto muito, a gente está atrás. Eu não acho que a gente está atrás, a gente tem atuado internacionalmente. É claro que alguns países já estabeleceram, nos últimos anos, os seus marcos regulatórios, principalmente Estados Unidos e União Europeia, mas está todo mundo no mesmo lugar nesse momento, que é uma indústria nascente. Qual é o melhor caminho? Né? E não é, nesse caso, para a aviação, a reprodução de políticas tradicionais, que funcionam muito bem para outros modais de transporte. Para a aviação, não. A gente tem toda uma especificidade. O combustível ele tem que cumprir critérios não só de sustentabilidade ambiental, mas também de segurança da operação. Né? Não é qualquer combustível que pode, hoje, operar nos motores. E a gente precisa ter essa integração do setor, e que o setor também entenda qual é o seu consumidor, né? O que esse consumidor precisa em termos de qualidade do produto. E, por fim, eu trago aqui a grande oportunidade para o país, né? Porque a gente, às vezes, olha qual é a demanda do mercado doméstico. O Brasil tem um mercado doméstico de aviação gigantesco, com potencial de crescer ainda mais. A gente está com números hoje de transporte, de demanda, já que recuperaram o período da pandemia, que foi um período de crise gigantesco para o nosso setor. Mas, para além disso, como eu disse, não é só o SAF produzido para empresas domésticas. É SAF produzido para empresas estrangeiras que operam no país, e a gente, pelo mecanismo de book and claim, a gente não precisa exportar a matéria-prima para ser convertida lá fora, a gente não precisa exportar o etanol de milho para depois transformar SAF com maior valor agregado lá fora. A gente pode produzir aqui e exportar o benefício ambiental desse combustível, que aí vai estar nos nossos tanques, vai estar quem opera aqui, mas o benefício pode ser reivindicado pelo consumidor estrangeiro, sem a gente ter a perda do benefício ambiental pelo transporte na cadeia logística desse produto. Então, acho que, em geral, a minha mensagem, Daniel, é que a gente tem, sim, um setor que está muito posicionado, que se organizou, que se comprometeu com objetivos ambiciosos,
e que está pronto já para fazer a sua descarbonização. Acho que agora o que a gente precisa é unir esses elos da cadeia e conversar para ver como que a gente pode alavancar essa indústria no Brasil. Sem dúvida, Marcela, e acho que a luz, né, o Arnaldo Jardim falou isso antes, na questão de oferta e demanda e equacionar, né, preço e custo, como ele falou, o etanol era 3 vezes o preço do petróleo lá atrás, vide eólica e solar, né? Solar era 5 vezes mais caro do que é hoje, então nada como um bom fomento, incentiva a escalar a tecnologia para isso equacionar, né? E isso eu sei que exige investimento da sociedade, do governo, do Estado, para bancar isso provisoriamente, né? Bom, obrigado. Acho que terminamos aqui a primeira rodada de perguntas, que era mais olhando né, o histórico aqui de sustentabilidade, o que aconteceu até hoje. Queria agora ir para uma segunda rodada de perguntas, olhando um pouco mais dos desafios que a gente vai ter, olhando aqui para frente, né? Então, Marcela, recomeçando aqui com você, né? Entrando um pouquinho mais no técnico, mas a gente vê claramente que tem um mercado muito grande e pujante no SAF, né? É 4 vezes o tamanho do mercado global de etanol, mas como é que a gente consegue acessar esse mercado com etanol de milho? Você falou um pouco dos desafios, né? A ANAC lidera aqui, representa a delegação brasileira no ICAO. Que desafios vocês estão encontrando para enquadrar o etanol de milho e, de fato, conseguir participar desse mercado? Vou levantar aqui de novo. Obrigada, Daniel, pela pergunta. Acho que principalmente é um desafio político, como eu falei, que se reveste de questões técnicas, né? O SAF ele precisa primeiro ter uma certificação técnica, né, de características físico-químicas para poder operar dentro das nossas aeronaves. Mas ele também tem uma necessidade de certificação de critérios de sustentabilidade que são definidos pela Organização de Aviação Civil Internacional. A gente, a ANAC, atua diretamente nesse fórum, junto com o Itamaraty, com o Ministério de Relações Exteriores. E é uma questão geopolítica, no final das contas, né? São metodologias que são definidas, uma parte dessas metodologias, claro, elas têm base técnica e científica, mas outra parte não, e aqui eu menciono explicitamente a questão da metodologia de mudança indireta no uso da terra, um conceito controverso, que não tem dados por trás, são modelos com base em pressupostos, e esses pressupostos nem sempre refletem realidades como a nossa. E aqui a gente usa esse conceito de sul global, porque são características de produção, de padrões de produção agrícola, que não se refletem nesses modelos adequadamente. E qual é a consequência disso? Um combustível menos competitivo, porque, no final das contas, é uma intensidade de carbono atrelada àquele combustível, àquela biomassa, que não reflete o ganho ambiental dessa biomassa. E isso prejudica países como o Brasil. E qual é o problema? A OASE ela tem 194 estados, mas esses grupos são muito restritos a alguns países. Países desenvolvidos, mas países também que têm seus próprios interesses. E o Brasil acaba que, nesse caso, vira uma voz um pouco solitária, né? Porque a gente poderia ter uma coalizão de países em desenvolvimento, que têm características muito similares às nossas, para garantir que essas metodologias sejam alteradas, revistas e reflitam melhor essas realidades. Mas esses outros países eles não têm participação tão ativa. Então, o que a gente tem como estratégia feito? Primeiro, atuar em conjunto com os nossos centros de pesquisa, mostrar a qualidade do conhecimento técnico brasileiro e que a gente não está pedindo nada. Na verdade, a gente está exigindo, né, que a nossa produção tenha base técnica e que esses números reflitam, de fato, qual é o benefício ambiental. Se a gente está falando sério na descarbonização e na transição energética, então a gente tem que ter essa conversa em termos também sérios, né, com base científica. E não podemos permitir que essas barreiras comerciais que estão sendo colocadas, e aqui tu pediu, né, para ser um pouco mais técnica, mas é impossível ser técnica com esse conceito de iLook. Então, a gente, claro, tem possibilidades de revisão, e o trabalho que a gente tem feito muito de perto com o Itamaraty foi garantir consistência dessas metodologias, não só na OASE, para que ela não seja uma jabuticaba, mas que também, em termos mais gerais, da nossa estratégia como país, a gente tenha o mesmo posicionamento nos diferentes fóruns, né? A aviação ela tem essa peculiaridade, a OASE ela regula o nosso setor, a ANAC internaliza as normas, porque a padronização ela é necessária, mas a gente precisa sair também dessa caixa e olhar esse assunto de maneira geral. E aí, só para finalizar a minha resposta, eu acho que o que eu falei antes, né, a necessidade de cooperação e integração da cadeia.
Na UASC, quem participa são autoridades de aviação civil, empresas aéreas, fabricantes, mas esta não é uma questão para esses stakeholders, né? A gente precisa que o setor produtivo também se organize e esteja presente lá para mostrar os seus dados, mostrar a sua realidade de produção, os seus desafios. Então, esse órgão regulador hoje está definindo políticas públicas, no final das contas. E a gente precisa ter uma atuação mais integrada. Eu gostei muito do painel antes do almoço, quando o representante da Associação de Biocombustíveis Renováveis dos Estados Unidos falou dessa necessidade de cooperação. Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer é que a gente vai perder, né? Porque Brasil e Estados Unidos têm semelhanças. E essa união pode fortalecer nesses fóruns internacionais, não só na OASI, mas hoje a gente tem toda uma discussão acontecendo na Organização Marítima Internacional, e como país a gente precisa se posicionar mais estrategicamente nesses assuntos. Isso porque, se a gente não fizer isso, alguns conceitos que não fazem sentido, que estão sendo adotados em algumas regiões, podem ser extrapolados no âmbito multilateral e acabarem sendo aceitos como políticas multilaterais. E não é isso que a gente pode, a gente não deve permitir isso. Então, eu convido também o setor produtivo, a ANAC tem essa postura de abrir não só as nossas discussões internas regulatórias, mas também a nossa atuação internacional para trazer essa coerência necessária e a gente fale não só como setor de aviação, mas também como país que tem que trazer esse equilíbrio dos diversos interesses. Obrigado, Marcela. Batalha duríssima. Estamos há anos enfrentando ela e acredito que vamos vencer. Acho que de forma similar, Rodrigo, queria te fazer a mesma pergunta na ótica IMO, né? IMO, para quem não sabe, é o fórum marítimo, né? Que está acontecendo, inclusive, essa semana em Londres. O Marcelo, da Agroícone, um dos sócios da Agroícone, é um dos rapporteurs do programa. Então, acho que ninguém melhor aí do que o Rodrigo para falar sobre os desafios do Brasil também para ser protagonista no mercado de navegação, né? Muito se fala também desse mercado potencial, mas tem muito a acontecer para a gente conseguir, de fato, vender e ganhar dinheiro com isso, né, Rodrigo? Sem dúvida, Daniel. E para começar a falar, eu pegaria um pouco do que a Marcela trouxe de iLook, porque toda essa discussão metodológica aí, ela não pode ser menosprezada. Eu estava tentando lembrar o ano aqui que o EPA aprovou o etanol de cana como combustível avançado, e eu não lembro se foi 12 ou 14, acho que foi 2012. E o que pegou, um dos pontos centrais de ser aprovado ou não, era justamente, qual é o seu fator iLook? Fator iLook, o que é isso? Porque é uma metodologia que vai considerar o quanto aquela produção daquele biocombustível, em que área ela se dá e o que era produzido lá, que pode causar desmatamento, e aí o seu benefício de redução de emissões acabou, porque você gerou um impacto indireto. Então é uma questão complexa do ponto de vista metodológico, mas ela está aí e não tem como não enfrentá-la. E acho que tem um aspecto que é interessante mencionar, Daniel, que há 2 semanas a Organização Mundial do Comércio publicou o painel do caso que a Malásia questionava a medida de iLook da União Europeia, da RED 2, e a Organização Mundial do Comércio o painel entendeu que a metodologia de iLook como uma medida que a União Europeia adotou para controlar emissões de gases de efeito estufa associadas à produção daquele biocombustível é legal. Segue regras da Organização Mundial do Comércio. Opa, peraí, então como assim? Muito embora, e aí que vem o que interessa. A forma como a metodologia é construída e depois aplicada não está tão boa assim e causa certas restrições. Então, assim, o objetivo ambiental de eu ter um iLook com uma metodologia que vai trazer mais e mais e mais critério para garantir que eu tenho realmente uma redução de emissões e uma nota boa, confiável em relação à redução de emissões, está ok, podem adotar essas metodologias, mas como essa metodologia vai ser operacionalizada é que são elas. Por isso que o ponto que a Marcela levantou, de ter que lutar lá na aviação civil e na organização marítima, está acontecendo isso também, é evidente.
E aí acho que o Brasil tem uma das coisas que a gente deve fazer, além de participar desses foros, e é super importante ter a ANAC participando lá, a Marinha, lá na aviação civil, lá na Marítima, o setor privado, o Itamaraty, o Ministério de Minas e Energia, porque, como a Marcela falou, isso são foros de negociação e quem não jogar o jogo vai assistir depois o que aconteceu e vai engolir o que for decidido por quem jogou o jogo. Então, a gente tem que jogar o jogo. Isso é um negócio, para mim, assim, a gente acompanha negociações lá na Agroícone há muitos anos, em vários foros, e não tem jeito. O Brasil é um player muito forte, muito grande, e não dá para ficar lá achando que aquilo ali, essa metodologia de ILUC é discriminatória. Então, tá bom. Então, você não acompanha, não faça nada, depois você engole seco, porque ela está dada. E está dada. E aí eu acho que tem um outro aspecto do Brasil, que é o seguinte, Daniel. O RenovaBio é uma política muito estratégica, muito forward thinking, traça o cenário que o país quer seguir com base numa regulamentação e gerou tudo que gerou que a gente estava vendo, né, Gonzalo? O RenovaBio não tem a ILUC lá dentro da calculadora, a Marília pode falar muito melhor que eu, esse aprimoramento aí de segunda safra é fabuloso, porque no final das contas, toda avaliação de ciclo de vida de qualquer produto em qualquer lugar do mundo, o sonho de qualquer avaliação de ciclo de vida é conseguir ter dados tão criteriosos, tão granulares, Plínio, para ter uma nota que fala, olha, esse produto aqui tem tanto de carbono e eu consigo comprovar isso. Isso é credibilidade. E para a gente chegar na IMO, a IMO adotou já como meta de 20% a 30% de redução de emissões na Marítima até 2030, e de pelo menos 70% até 80% de reduções até 2040. 2040 daqui a pouco. Tá, então vai trocar o motor que o Gonçalo mostrou, parte é motor. Na aviação é a mesma coisa. Parte da redução de emissões vai ser eficiência energética, motores novos, peças, a pintura do avião, o navio, mas vai ter o biocombustível. E vocês imaginem começar a ter um mercado de biocombustível marítimo, a demanda de biocombustível, como a Marcela mostrou para a aviação, no mar. E aí, a gente pode, no Brasil, participar disso, abocanhar parte dessa fatia? Arnaldo, claro que a gente pode. Nós temos que fazer isso. Então, Daniel, eu acho que, de novo, a gente é muito grande para não jogar certos jogos. Se a gente baixar a cabeça, a gente é levado pela onda, não tem jeito. E aí não adianta chorar. Então, acho que essa participação nos foros internacionais, desde das negociações metodológicas, lá de ILUC e outros temas, a discussão de mercado de carbono, que a gente está criando o nosso aqui, ainda tem um monte de coisa para acontecer. Como a gente vai poder vender crédito de carbono, inclusive de setores de biofuels e de forma ampla para países desenvolvidos que querem comprar, Suíça, Japão e outros, e a gente ainda não tem acordo cooperativo com eles, como é que vai ser isso, porque isso pode impulsionar projetos que gerem inovação aqui no Brasil. De novo, a gente é muito grande, muito forte para estar alheio a esses processos. Então, até parabenizando de novo, Plínio e Nolasco, a importância de um evento dessa natureza, ter um painel como esse, Daniel, para trazer esses temas que estão aí, não necessariamente ele está aí no dia a dia de quem está na planta lá produzindo, mas são várias cabeças pensando. Isso é um universo em ebulição. A gente estava mais cedo falando que 10 anos atrás, talvez até menos, 8 anos, acho que a gente não tinha um momento de biocombustíveis como a gente tem hoje. Não tinha. E com a transição energética, com as decisões lá da COP28, como eu falei na primeira pergunta, a gente só não vai evoluir cada vez mais nesse setor se não quiser. E acho que a gente está com um momento muito oportuno para construir muito e crescer muito na aviação, no marítimo, nos nossos carros híbridos e isso gerar uma riqueza enorme para o país. Obrigado. Sem dúvida, Rodrigo. Acho que o primeiro passo é regulamentação, claro, mas tem um árduo trabalho aí pela frente, bilateral, multilateral, entre governos, para a gente conseguir, de fato, encaçapar, né, e participar desses mercados. Bom, vamos voltar para o Brasil aqui agora, passando aqui para a ANP de novo, né?
à luz de novos desafios e melhoramentos para a gente conseguir participar dos mercados, quais são as próximas evoluções que estão na pauta da ANP para o RenovaBio? Obrigada, Daniel. Então, no momento, né, a gente está com a revisão da Resolução 758 de 2018, né? Essa resolução ela não sofreu ainda nenhuma alteração desde o início do programa. Então, o que a gente fez? Nesse momento, a gente optou por revisar completamente a resolução, né? Então, acredito que muitos que estejam aqui hoje participaram aí do processo de consulta pública, né? Que a gente colocou a minuta em consulta por 45 dias. Depois, a gente fez uma audiência pública agora em fevereiro, que eu até comentei aí na primeira rodada de perguntas, que teve participação até internacional, né, dos produtores de biocombustíveis dos Estados Unidos. E essa revisão ela é muito importante, porque como a gente vai fazer a revisão de toda a resolução, o Daniel perguntou sobre quais os temas, mas assim, são muitos temas, então eu vou falar um pouquinho do que a gente vai estar alterando aí, que vai estar afetando o setor de etanol de milho, né? E é importante a gente aproveitar esse momento para fazer essas alterações, né, e para já publicar aí no primeiro semestre de 2025, com esses temas já alterados, né, recebendo as contribuições aí de vocês, porque o que aconteceu? A gente está tendo um processo meio longo, algumas pessoas me perguntaram aí nos intervalos, quando que vai ser publicada essa nova resolução, porque nós recebemos, após a audiência pública, mais de 1.500 contribuições. Então, como é que a ANP trabalha, né? A gente vai ter que analisar cada uma dessas contribuições e justificar se a gente vai estar, de fato, acatando ou não cada uma delas. E em relação aí ao setor de etanol de milho, né, o que a gente pretende publicar nessa nova resolução 758? E também alterar, né, a gente vai aproveitar para estar alterando todas as rotas de RenovaCalc que existem hoje no âmbito do RenovaBio, que são 9 rotas. E por que a gente vai aproveitar esse momento, né? Porque hoje, quando alguém solicitava, demandava uma nova rota no âmbito do RenovaBio, a gente tinha uma dificuldade regulatória, porque a gente tinha que passar por todo o rito, porque as rotas estavam no artigo 4º dessa resolução. E qual foi a nossa proposta, né? Foi retirar, por exemplo, as rotas aí da resolução e colocar na página da ANP, para que quando vocês solicitassem uma nova rota, a gente tenha a agilidade, a facilidade, né, de, por mais que coloque em consulta pública, por mais que tenha aprovação da diretoria colegiada da ANP, não precisaria passar por esse rito, né, que a gente está passando aí das 1.500 contribuições, que exige análise de impacto regulatório, 45 dias de consulta, audiência pública. Então, a gente entende que não é necessário que seja dessa forma. Qual a outra proposta também que a gente está fazendo, né? Então, no anexo dessa resolução, acho que muitos conhecem, tem todos os campos da RenovaCalc, tudo que diz respeito tecnicamente à RenovaCalc. A nossa ideia é estar retirando desse anexo da resolução todos esses campos também para dar agilidade nos processos. Então, eu preciso incluir um campo na planilha RenovaCalc. O que a gente está fazendo? Então, essa planilha também vai para um documento técnico, também que vai passar por um processo de participação social e aprovação da diretoria colegiada, mas a nossa proposta é que fique no site da ANP, para dar agilidade também nas alterações, porque a gente tem demanda de novas rotas em andamento, que está sendo analisado pelo GT RenovaBio, a gente tem demanda de inclusão de novos biocombustíveis, novos campos, então, todo esse processo que a gente está fazendo de revisão é para dar essa agilidade. E quais outros temas também que a gente vai estar atualizando aí nessa nova resolução, né? A questão da captura de carbono, existe um projeto da FS, que foi comentado aqui nos outros blocos, né, nos outros painéis, e a gente está com a ideia de trazer já a regulamentação daquele bônus de 20% que é previsto na lei do RenovaBio. Então, aquelas unidades produtoras de biocombustíveis que, de fato, comprovarem, né, as emissões negativas, a gente está analisando se elas vão ter direito aos 20% ou se a gente vai fazer algum tipo de escala e como é que vai ser para estar dando esse bônus para essas empresas. Outro ponto importante, cadeia de custódia, né? Eu vi também vários que estão aqui presentes, né? O Júlio aí com biodiesel, o pessoal do etanol também, setor de etanol de milho, com a rastreabilidade dos grãos. A gente já tem um informe técnico que trata, né, o sistema de gestão de cadeia de custódia, porém, na resolução não tinha sido alterado ainda o texto dela para contemplar esses procedimentos. Então, a gente também está aproveitando esse momento de uma revisão completa
para estar colocando todos esses procedimentos da cadeia de custódia na resolução. E aí eu aproveito também aqui o momento, né, já que a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui reunido, o informe técnico 6, ele estava prevendo, né, ele estabeleceu que, a partir dos dados de 2023, no processo de certificação, já fosse utilizado o sistema de gestão da cadeia de custódia. Então, a gente espera estar recebendo, a partir de 1º de abril, né, as novas renovações de certificações, já contemplando esse sistema de cadeia de gestão da cadeia de custódia, que precisa ser utilizado agora para esses dados de 2023. Né? Aproveito para estar lembrando isso a vocês. E penalização, né? Um assunto que o setor de milho também sempre comenta, né? Sobre os dados padrão. Eu não sei se a Marília vai falar um pouquinho aí como é que estão os estudos. A gente está fazendo um estudo de regionalização dos dados típicos, né, da soja, do etanol de milho, da cana. A gente já está finalizando esses estudos. As calculadoras, elas serão alteradas, né, após a publicação da Resolução 758. E aí a gente está iniciando agora a análise da penalização desses dados, porque a gente vai utilizar esses novos dados típicos para poder fazer um estudo e ver qual vai ser o fator, porque vocês, durante as contribuições, né, do processo do rito regulatório, solicitaram que fosse revista essa penalização. Então, isso tudo vai ser tratado, e quando ela for publicada, essa nova resolução, aí no início do 2º semestre, ou se der tempo ainda de analisar todas as 1.500 aí no final desse 1º semestre, vocês já vão conseguir ver todas essas alterações que a gente está trabalhando. Agradeço aí, Daniel, e estou à disposição para responder perguntas. Obrigado. Acho que, emendando aqui, passar para a Marília falar um pouquinho do impacto aí que a gente vislumbra nessas mudanças aí com o BECS, né? Então, qual o impacto aí que o BECS pode trazer para a pegada de carbono do etanol? Quão transformacional essa tecnologia pode ser para o etanol de milho e de cana ter um papel ainda mais relevante na transição energética e acesso a novos mercados? Oi, Daniel, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo com eco. E também no slide? Ok, agora sim. Bom, assim, só pegando um gancho muito rapidamente do que a Maria Auxiliadora comentou, aqui minha fala, né, na pergunta anterior, ela se remete a esse trabalho de regionalização, né? Foi um trabalho árduo, de fato, 2 anos debruçado em conseguir melhorar a informação do perfil típico, porque ele é a base, né, para a construção do perfil padrão, do perfil penalizado, que hoje é a porta de entrada, né, na RenovaCalc, no RenovaBio, para aqueles que ainda não conseguem organizar os seus dados primários, né. Lembrando, né, que, de qualquer forma, a melhor informação ofertada e a melhor condição, né, em termos de nota de eficiência energética ambiental e acesso a CBIOS, é quando você consegue expressar a sua condição específica, né, e hoje a gente está caminhando para conseguir isso cada vez mais. Para a cana isso é muito verdadeiro, mas a cadeia do milho fez um trabalho admirável para conseguir viabilizar, né, trabalhar com dados, com volume maior de dados primários. A gente percebeu entre o primeiro ano e os anos seguintes da participação do etanol de milho no RenovaBio, o quanto se migrou, né, para fazer uma gestão da cadeia e para expressar aí melhor o perfil de produção da cadeia. E, como a Maria Auxiliadora acabou de comentar, né, o informe técnico da cadeia de custódia traz um respaldo para isso, né, o como fazer e como viabilizar esse caminho de reunir um conjunto de informações da cadeia, né, e assim, informar sobre a nossa capacidade de mitigação de emissão de gás de efeito estufa. Bom, dentre, né, os vários aprimoramentos que a gente tem feito, a Maria Auxiliadora comentou alguns, um dos que eu escolhi para comentar com vocês hoje vem sendo demandado desde que a lei foi publicada, né, porque menciona, como ela comentou, uma bonificação de até 20% sobre a nota de eficiência energética ambiental, para quando se comprova emissão negativa nessa contabilidade de carbono. Por enquanto, nós não estamos falando
de emissões que contemplam carbono no solo, porque isso precisaria ser tratado pela ótica de mudança de uso da terra, que como vários, né, inclusive a Ana comentou anteriormente, é uma metodologia ainda muito controversa, especialmente se a gente estiver falando de mudança de uso da terra indireta, que aí assim, a abordagem, a modelagem é bastante indireta também, né? É um conjunto muito grande de suposições que precisam ser combinados para você tentar expressar esse comportamento, né, de produção expandindo e produção retraindo, de ocupação de produtos no mercado, para poder falar de mudança indireta de uso da terra. Hoje nós temos, a Embrapa desenvolveu, já está bastante embasado em publicações científicas, tem 3 ou 4 publicações de revista de impacto sobre o modelo BR-LUC, que trata da mudança direta do uso da terra e que pode, né, se a gente fizer o caminho, né, de deixar de trabalhar com a abordagem dos critérios de elegibilidade e passar a contabilizar emissões de mudança de uso da terra, talvez o caminho natural seria trabalhar com mudança direta de uso da terra, e aí a gente teria esse modelo disponível para se trabalhar, né, para 64 culturas agrícolas brasileiras, mais pastagem, mais cana e floresta plantada, né, e tudo isso com solução de nível municipal. Então, existe um potencial aí. E aí sim a gente também poderia falar de carbono sequestrado no solo. Aqui a gente eu vou te mostrar hoje 2 estratégias para as quais a gente apresentou recentemente uma proposta para a ANP de como tratar, né, por essas estratégias a emissão negativa no RenovaBio e já implementada na RenovaCalc. A primeira das estratégias é a BECS, né, que é a captura e sequestro de carbono em ambiente geológico, em informações geológicas. Existem muitas outras, né? Essa aqui talvez seja mais promissora, e isso é verdadeiro, bastante verdadeiro, e a gente provavelmente terá no futuro próximo, né, para a cadeia do etanol de milho, mas ela é extremamente promissora. Esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele mostra o que a gente enxerga abaixo do zero, como a fração azul, né, dessa barra, é o que eu tenho de emissão negativa, é o que eu tenho de CO2 capturado e mantido, né, inerte, né, retirado da atmosfera. Então, vocês podem perceber, o que eu tenho acima da linha do zero, né, em laranja, e aquelas pequenas frações, são as emissões dos processos produtivos. As emissões dos processos produtivos, como vocês veem, né, e fica evidente visualmente, elas são muitas vezes inferiores à capacidade de remoção pela tecnologia de BECS. Então, sabe-se, né, que é um investimento grande, mas, obviamente, e é uma aposta, porque a gente está falando de projeções, né? Esse resultado que eu estou trazendo, a gente trabalhou especificamente com o etanol de cana, pelo fato da gente ter mais dados disponíveis para o etanol de cana. Aqui a gente reúne 67 usinas, né, dos anos 2019 e 2020, certificadas pelo RenovaBio. Então, tem diferentes perfis, a intenção aqui não é comparar uma usina com outra, mas é mostrar que em todas as situações eu consigo ter um volume importante de emissões negativas. Como é que isso se reflete na nota de eficiência energética ambiental? Quase 5 vezes. Né? Então, a minha intensidade de carbono, lembrando, né, quanto menor a intensidade de carbono, melhor, mas quanto maior a nota de eficiência energética ambiental, melhor. Ela é a diferença entre a emissão do combustível fóssil e a emissão do biocombustível. Então, quanto maior, melhor, e é ela que dá acesso aos CBIOS. Então, a nota de eficiência energética ambiental, ela chega a quintuplicar, em média, né? Na verdade pode ser até mais que isso, em função de eu conseguir empregar, né, essa tecnologia de captura e sequestro de carbono. Então, aqui, isso pode mudar completamente a nossa contabilidade, nosso tratamento de metas, nossa remuneração e nossa conversa com o mundo, né, se a gente conseguir viabilizar. Então, como eu mencionei, hoje a gente já tem essas 2 soluções, essa segunda, como forma de proposta na estrutura em Excel
da RenovaCalc, né, esperando, né, a aprovação, a análise de impacto que a ANP deve estar brevemente processando, né, para quando a gente finalizar esse tratamento da consulta e audiência pública da Resolução 758, né, na versão atualizada, nas versões atualizadas da RenovaCalc, conseguir expressar essa possibilidade. Aqui uma segunda estratégia que a gente está tratando, que é a estratégia do uso do biochar, do biocarvão, também comentado brevemente aqui pelo Gonçalo. Então, o que significa? É um material renovável, uma biomassa pirolizada, né, e assim mantém o carbono numa forma inerte, que ela pode ser aplicada nas áreas de produção de biomassa, assim mantendo esse carbono imobilizado e com vários benefícios também em termos agronômicos, né? Aqui essa simulação é bastante conservadora, ela não considera várias sinergias, né, vários efeitos sinérgicos capazes, né, do biocarvão aplicado em campo produzir, mas ele considera basicamente a aplicação do biocarvão, né, obviamente o gasto energético e as emissões envolvidas na produção desse material pirolizado e na distribuição disso em campo, mas a gente pode perceber que a capacidade de sequestro de carbono também é grande, né? O que eu enxergo aqui nesse gráfico em amarelo é a minha pegada de carbono, a intensidade de carbono do etanol hidratado, que a gente elegeu para esse estudo, sem a captura de carbono, né? Então eu tenho um valor positivo de emissões. Se eu estiver trabalhando com a estratégia de aplicação de 1 tonelada, né, de biochar por hectare de produção, eu consigo reduzir bastante, né, as minhas. Uma outra situação simulada, desculpa, ouvindo com eco, está me confundindo um pouco. Então, uma outra situação simulada, que é o que a gente enxerga na barra em verde, é a 4 toneladas de biochar por hectare. Né? A gente já consegue um benefício bastante maior, reduzindo as emissões, trazendo para as emissões negativas. Mas a gente mostra na mesma barra a estratégia de captura via por sequestro em áreas geológicas do gás carbônico produzido na fermentação, né, para a produção do etanol e também na operação da caldeira. Então, é uma segunda estratégia relativamente simples e que pode ser viável em vários tipos de arranjos, né? Então, são essas duas possibilidades a gente já teria condição de muito brevemente implementar na calculadora. Obrigado, Marília. Obrigada, gente, pela atenção. Super bacana. Você vê aí, Gonçalo, as meninas aí, a ANP e a Embrapa falando bem do CCS. Você vê que acontece com quem fala mal do CCS. A gente quase se acertou aí. Para terminar aí, Gonçalo, quais os desafios que você vê da indústria para o etanol deslanchar, né? Como um grande carregador mundial de energia, que ele já o é, né? Mas conseguir acessar esses novos mercados todos, né? Aviação, navegação, hidrogênio, outros. O que falta? Bom, primeiro, vocês sabem que os nossos carros são todos flex, mas só 30% das pessoas usam etanol. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar o etanol uma coisa sexy. Se não for sexy, nego não usa. Não adianta essa babaquice, é melhor para o ambiente, ninguém está nem aí para o ambiente. O cérebro da gente, nós somos uma máquina de jogo, a gente tem que jogar. A gente tem que fazer esse negócio ficar atrativo para valer, né? Eu diria, pessoal, que o mesmo serve para... Sabe o que eu penso? Se a gente não fizer bobagem nenhuma, naturalmente a gente vai nessa direção. Tem um negócio incrível. Você vê, eu falo de hidrogênio, né? Sempre foi o hidrogênio. O etanol é importante por quê? Porque é um cacho de hidrogênio, né? Tem um amigo meu da Breda, da Shell, ele fez uma conta sensacional. Um caminhão de hidrogênio carrega 1 tonelada de hidrogênio. Um caminhão de etanol carrega 7,5 toneladas de hidrogênio. Quer dizer, pessoal, o Brasil antigamente não tinha tecnologia, não tinha conhecimento. Nós somos o último país do mundo a ter uma universidade. É um negócio inacreditável, mas rapidamente nós pegamos. Hoje nós somos o 12º maior produtor de ciência do mundo. Então nós temos ciência. Eu brinco sempre o seguinte, a gente aprendeu a pedalar. O diabo que a gente está pedalando uma bicicleta ergométrica. Enquanto as empresas não se
Quer dizer, você sabe, mas não faz o que você sabe. Você importa, você não acredita. E alguém falou de jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta sensacional. A gente tem só que mostrar que ela é sensacional e exportar, né? Você vê esse negócio de carro e carro a bateria, rapaz. Você quer coisa mais maluca do que um carro elétrico a bateria? Sabe por que usava óxido-redução? As bactérias. A bactéria. Por que a gente consegue pensar? Vocês sabem o que é que precisa para um computador fazer o que nossa cabeça faz com o equivalente a uma lâmpada de geladeira? Você precisa de um Itaipu. Sabe por quê? Combustão. É combustão. Oxidação que faz a bactéria. Oxidação é bateria, carro elétrica, bateria, coisa mais maluca desse planeta. Além de ferrar com tudo, né? Mineração, isso é uma desgraça. Quando eu comecei a falar disso, e pela primeira vez que eu ouvi falar de carro elétrica e bateria, eu vi na hora, e Plínio foi um dos caras mais importantes para mim nesse negócio, eu digo, isso aqui não tem sentido. Eu falava, pô, esse cara tá maluco. Olha agora o que está acontecendo. Os carros híbridos, todos os... O Irineu está aqui, né? O Irineu está por aqui em algum lugar. Ah, o cara ali. Pessoal, todo mundo indo para os híbridos, que é o óbvio. Você pergunta o futuro da gente? Nós somos híbridos. O brasileiro é um povo híbrido. Nós temos todas as experiências genéticas do mundo aqui. O diabo é que nós temos tanta criatividade, né? Que isso acaba... Mas a gente está se acostumando, está adotando. Então, pessoal, o futuro é brilhante. O Brasil é o país do futuro e esse futuro chegou. E é daqui para frente. Então, eu sou extremamente otimista, mas não é um otimismo, não. Para valer, fazendo um negócio, combustível de aviação, combustível... Você vê, para finalizar, agora eu juro por Deus que é para finalizar mesmo. Food versus fuel, né? Food versus fuel é um absurdo, biocombustível é um absurdo e tal. Aí o nego descobriu que o céu não tem acostamento, não é isso? Como o céu não tem acostamento, agora o biocombustível pode. Todas as áreas que eram tidas como zonas que não deveria ter biocombustível, agora são zonas que a WWF está colocando como indicadas para biocombustível. E você quer acreditar no que esses caras falam? Hoje a gente tem ciência, tem tecnologia, tem conhecimento, agora é só a gente aplicar. Fantástico evento, muito obrigado, de verdade. Obrigado, professor. Agora eu vou finalizar de verdade. Sério. Pessoal, o nego falava longo prazo, negócio de longo prazo. Estamos nós dois aqui, inclusive com a mesma roupa. Se ele tirar isso aqui, você vai ver que é a mesma roupa, o mesmo cabeleireiro, tudo igual. Você vê, rapaz, a gente tem um longo prazo pela frente, mas uma placa dessa podia ter caído na nossa cabeça e a gente, né? Esqueça longo prazo. A gente tem aqui, com toda a intensidade do mundo, com todo o conhecimento, né? Correr, acelerar e... Agora eu terminei. Fantástico. Obrigado, professor. É isso, pessoal. Queria agradecer esse timaço que está aqui no palco, ao público aí que enfim, tivemos uma palestra mais tempestiva aqui, mas todos saíram bem, com segurança, então agradecer a paciência de todos. Estouramos uns 10 minutinhos, mas acho que, dado a chuva de granizo, tá tranquilo. Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado aos nossos painelistas, Daniel Lopes, Maria Auxiliadora Nobre, Marcela Anselme, Dr. Gonçalo Pereira, Rodrigo Lima e a Marília Folegatti, que participou conosco virtualmente. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai antecipar alguns minutos, então, o coffee break, a gente teria um quarto painel agora, nós vamos